Estamos de volta com o Gazeta Entrevista de hoje. Bom, como nós anunciamos na entrevista com a deputada Perpétua Almeida, o assunto, basicamente, desse segundo bloco é a polêmica relacionada a essa licitação de contratação de uma empresa que vai fornecer serviços no jatinho aqui para o governo do Acre. O juiz Anastácio Lima de Menezes, da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco, disse não à ação popular formalizada pelo advogado e vereador sem partido Emerson Jarudi, que pedia o cancelamento imediato da licitação do jatinho, que pode custar aos cofres do estado do Acre algo em torno de 5,2 milhões de reais por ano. O advogado havia entrado na justiça com um pedido de liminar, uma espécie de decisão imediata para ser cumprida imediatamente. Mas o juiz Anastácio priorizou na decisão o rito do processo. E, não havendo nenhuma ilegalidade no rito processual, praticamente deu permissão ao governador para seguir adiante com a tratação do jatinho, e o governador prontamente atendeu a essa determinação, ou esse apoio, né, da Justiça. E com apoio da decisão da Justiça, e insensível ao que diz a população sobre o assunto, o governador Gladson, por meio do Gabinete Civil, formaliza o contrato com a empresa dona do jatinho. Outro parlamentar que tem se destacado na tentativa de fazer com que o governador Gladson abandone essa agenda do jato é o deputado estadual Roberto Duarte, do MDB, partido que compõe a base de apoio do governo na Assembleia Legislativa do Acre. E é com essa dupla que eu converso agora, prazer recebê-los aqui, Emerson Jarudi e Roberto Duarte. Conversar com o Roberto, o Jarudi, apesar de você ter formalizado aí a ação, mas, Roberto, hoje você traz uma novidade na Assembleia Legislativa hoje, que foi a informação de que mesmo se o governador Gladson decidir agora abandonar essa licitação, romper, mesmo assim os cofres do Estado vão ter prejuízo. Bom, então, uma boa tarde, vereador Emerson Jarudi, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, a direção da emissora. Com relação a essa situação, hoje acabou o processo licitatório, porque foi assinado o termo de contratação da empresa. Ou seja, feita a contratação, encerrou-se o procedimento licitatório. Nós temos até a imagem aí, o deputado. Justamente. Olha aí, isso aí foi publicado hoje no Diário Oficial, que foi a contratação dessa empresa. O governador disse há dias atrás, e disse ontem, ele repetiu ontem, que não iria mais fazer a contratação e queria desistir, anular esse procedimento licitatório. E hoje, surpreendentemente, quando a gente acorda, olha o Diário Oficial, porque todos os dias eu tenho o costume de ver o Diário Oficial, eu vejo a contratação dessa empresa. O que me deixou extremamente estarrecido com essa situação. E aí, nós fomos observar mais a miúde. Todo contrato, ele reza uma cláusula penal. Isso significa o quê? Traduzindo para o português. Significa que, quando a gente for fazer o distrato, romper esse contrato, a gente pode estar sujeito a uma multa. E eu ainda não tenho ideia dos valores dessa multa, porque eles estão no contrato. Amanhã eu estou apresentando no plenário da Assembleia Legislativa um requerimento solicitando a cópia integral desse contrato realizado com o Estado, com a empresa de Manaus, para a contratação desse jatinho, para ver qual é a cláusula penal, caso o governador venha querer anular agora, não o procedimento licitatório, mas a contratação com essa empresa. Isso significa, Roberto, quando vai ali para o Diário, significa que a dona Francisca, lá do Taquari, que está nos assistindo, a dona Raimunda, lá do bairro Estação Experimental, elas estão pagando, vão passar a pagar esse luxo? Todos nós acrianos, vamos arcar com essas despesas. Agora, frisa-se aqui, é importante dizer isso, que no item 7 do contrato, ele especifica que essa aeronave ela é de uso exclusivo executivo. Do executivo, não é o argumento de ser usado para a saúde. Vai ser usado para a população? Isso, me desculpem o termo, mas é balela. Não vai ser utilizado em prol da população. Vai ser utilizado em prol do governo do Estado do Acre. Do governador, do vice-governador, dos secretários, enfim, aqueles que fizerem a utilização dessa aeronave. Mas não a população. Não pode ser transformado, vereador Jarudi, por exemplo, por uma questão de saúde. Porque não tem como se adaptar.
Se fizer isso, estará fazendo um desvio de finalidade da contratação da aeronave. Entendi. Vereador, a decisão judicial, você foi o autor da ação. Quais os contra-argumentos que o senhor poderia destacar para rebater o que foi dito, o que foi defendido pelo juiz? Legal, então. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos que estão nos assistindo. Para quem está acompanhando aqui o Gazeta Entrevista, é como se fosse o VAR no futebol. Aconteceu o lance e eu pedi a solicitação do VAR e o juiz disse, segue o jogo. Segue o jogo. Né, lance normal. Mas, no meu ponto de vista, não é um lance normal, Itauã. Porque eles foram para o lado da legalidade. Perfeito, é legal, você pode, enfim, mas é imoral. Nós estamos vivendo uma situação de crise financeira. E essa crise financeira ela foi demonstrada pelo Estado a partir do momento que parcelou o 13º salário dos funcionários do Estado de 2018. Dessa crise financeira está sendo comprovada porque tem um decreto em vigência de calamidade pública na saúde em virtude da situação financeira. Portanto, na contramão, nós temos um jatinho. A nossa alegação vai continuar sendo a imoralidade. E aqui vale destacar um caso que aconteceu, inclusive, em Maués, no interior do Amazonas. A mesma coisa. Tentaram contratar um jatinho lá, mas o judiciário lá agiu de maneira diferente. Falou assim, olha, esse ato é imoral. E lá também estavam passando por situações financeiras difíceis e, por isso, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário se manifestaram contrário à contratação do jatinho. Aqui não, aqui o juiz diz, segue o jogo. Mas nós temos recurso, nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça e só foi analisado a liminar. Por enquanto, o mérito ainda da decisão não foi decidida. Né? Eu pedi para que previamente seja suspendido para que não venha causar nenhum prejuízo aos cofres públicos, ao patrimônio público. Vereador, mas a suspensão não foi acatada. A Albaniza, do bairro Placas, ela fala, boa tarde a todos, o aluguel desse jatinho é um tapa na cara da sociedade acreana, o Estado na UTI e ele alugando avião. Na entrevista que deu ao Gazeta Alerta, ele disse que não precisava de avião. Eu aproveito aqui a fala da Albaniza e peço para a produção reprisar aquela entrevista que foi dada ao Gazeta Alerta. No Gazeta em Manchete, o governador também falou o mesmo conteúdo, mas vamos reprisar essa fala que ele deu no Gazeta Alerta há algum tempo. Porque o que se veiculou, governador, é que o senhor iria alugar um avião. Não. Vai gastar dinheiro com o avião ou não? Ou vai receber um avião a custo zero? Custo zero. Foi até a Polícia Rodoviária Federal que alugou. Eu tenho um avião, o Edivaldo. Eu tenho um avião particular, eu tenho o meu próprio avião. Graças a Deus eu tenho essas possibilidades. Como é que eu posso falar em economia? Corte de gastos. Eu vou colocar um avião à minha disposição para o Estado pagar. Pronto, é isso que o povo quer saber, governador. Precisa. Eu só digo isso aqui, todo mundo fica sabendo. Isso. O que foi que o helicóptero, essa semana, está nos trâmites do jurídico, para que a gente possa trazer aqui para a capital, porque nós vamos lançarmos o Batalhão de Fronteiras, em parceria com o governo federal, para proteger mais as nossas fronteiras e cumprir uma promessa de campanha. Bom, deputado, um dos argumentos que ele sempre utiliza, que é um argumento até que evidencia uma certa soberba, é de que eu tenho um jato particular, não preciso de jato para alugar jato para governo. Esse é um argumento errado, né? Não se está falando aqui se o governador tem ou não tem condições de ter um jato próprio. A discussão não é essa. A discussão é o que é prioritário para o governo do Estado do Acre, que agoniza em crise. Na verdade é isso, né? Justamente esse é o debate que nós estamos trazendo para a sociedade acreana. É com relação ao que está acontecendo com a nossa saúde, que está um caos. A nossa segurança pública, não sou eu que falo, não é o Roberto Duarte que fala, não é a vereadora Emerson Jarude, não é o Itaã. A população está vendo. O Estado do Acre está sangrando. E aí nós vamos gastar cerca de 5,2 milhões ao ano com o aluguel de uma aeronave que é um capricho, é um luxo. Porque essa aeronave só pode pousar em 2 aeroportos aqui no Estado do Acre. Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Ou que ela vá para Brasília, outros estados, que ela pode ser utilizada também. Mas dentro do Estado do Acre, só nesses 2 municípios. E aí dizer que vai se usar essa aeronave para a saúde, então está se acabando com o TFD agora? Ora, se existe o TFD, vamos melhorar o TFD, vamos investir esse dinheiro de aluguel dessa aeronave no TFD. No TFD. Vamos investir na saúde, na segurança pública. E é isso que a gente questiona.
Não é a questão do governador ter um jatinho particular ou não. Isso aí é dele, é da família dele, ele está correto, ele faz o que ele quiser, não tem problema nenhum. E o deslocamento do governador de Rio Branco para Cruzeiro do Sul pode ser feito numa aeronave comercial. Pode ser feito via terrestre. Eu fiz agora, no recesso parlamentar, várias viagens, inclusive FJ, Arauacá, Cruzeiro do Sul, via terrestre. Fui e voltei bem, tranquilo, sem problema nenhum. Para quê? Qual é a necessidade do jatinho? Eu não consegui entender. Eu até hoje não via justificativa de necessidade de um aluguel de um jatinho para o governo do estado do Acre. Deputado, o vereador, tem aqui uma pergunta do Aluildo, do bairro Boa União. Quero saber por que ele não vê a causa da cirurgia do quadril. Ele está falando aqui o seguinte, está falando a respeito da questão da saúde, certo. Então ele está dizendo aqui que ele está esperando há 3 anos para ser chamado para fazer uma cirurgia no quadril e até hoje essa cirurgia não é feita. Isso é um problema. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta, aproveitando a deixa aqui do Aluildo. E a partir de agora, o cidadão que está nos assistindo, o que ele pode fazer para demonstrar, além de ir para a rua, bater panela, protestar, mas o que do ponto de vista jurídico as pessoas podem fazer para que essa licitação seja cancelada? Boa pergunta e eu agradeço ao Aluildo pelo comentário, que é o que nós mais estamos recebendo. Tem pessoas, inclusive, que estão há 5 anos esperando por um procedimento cirúrgico. E para essa pessoa que está esperando, que precisa de um medicamento, de um atendimento médico, não faz sentido, não entra na cabeça dela, ela não conseguiu seu atendimento e ao mesmo tempo vê o governo gastando com jatinho. Isso é inconcebível. Então, o que nós recomendamos para a população é que de fato se manifeste através das redes sociais, mas converse com pessoas próximas, com os amigos e juridicamente falando... Posso ir no Ministério Público, por exemplo? Pode ir no Ministério Público falar, olha, se tem dinheiro para o jatinho, tem dinheiro para a minha cirurgia. Se tem dinheiro para isso, tem dinheiro para a minha cirurgia. Então, o que as pessoas podem fazer é procurar o Ministério Público, a ação popular, que é uma ação que eu entrei, inclusive, é uma ação que todo e qualquer cidadão pode entrar, e por isso foi que eu ingressei, qualquer cidadão pode entrar, inclusive para outros casos também. Então, o que a gente orienta a população nesse sentido, se manifestem. E foi bom você colocar o vídeo, então, que inclusive, quando nós começamos essa jornada, o Gladys inicialmente disse que não existia licitação alguma. Nós chegamos na CPL, a licitação estava pronta e finalizada, prestes a ser homologada. E aí ele veio com um segundo discurso, não, esse avião vai ser para a população, em caso de saúde. E o deputado Roberto Duarte bem disse, não pode. No escopo da licitação tem bem claro lá dizendo que é para atender as agendas externas aos países vizinhos e as viagens entre os estados da federação pelo governo. Não é pelo cidadão comum, é pelo governo, então não pode em hipótese alguma. E um terceiro ponto foi que ele falou que ia cancelar. Quando ele percebeu que não tinha mais saída, ele falou, não, vou cancelar, vou pedir para a PGE. Só que a PGE, nos autos do processo, se manifestou, foi contrário. Falando assim, não, realmente o governador precisa do jatinho, porque ele pode conseguir uma agenda e viabilizar muitos mais recursos do que os 5 milhões. Aí juntou com o apoio da decisão judicial? Juntou com o apoio da decisão e até agora permanece. Então, é uma série de atos que a gente não pode acreditar na palavra do governador até agora, porque nada foi feito de concreto, o jatinho já está pronto para ser usado, o próprio deputado Roberto Duarte já disse, o contrato está feito, celebrado e pode utilizar. E o juiz disse, segue o jogo. A vontade que dá é de pegar um bole bem forte na hora que tiver... na hora que tiver no ar, puxar o cabo para... Segura o cabo. Deputados, para finalizar, que nosso tempo já acabou. Perfeito. Em relação à Assembleia pode se pronunciar formalmente sobre isso? Você vai pressionar para que a Assembleia se posicione? Não, infelizmente, na Assembleia Legislativa o que a gente pode fazer é usar a tribuna para fazer uma crítica construtiva a essa situação, mostrando à população que não existe a mínima necessidade para a contratação desse jatinho, principalmente mostrar à população do estado do Acre que isso fere o princípio constitucional da moralidade, da pessoalidade, da administração pública, enfim, vários princípios constitucionais. Se atentaram somente, Jarude, ao princípio legal. A legalidade é legal. Nós nunca dissemos o contrário. Nem eu, nem o vereador Emerson Jarude dissemos que o ato era ilegal. Sempre dissemos que o ato é legal, porém é imoral. Obrigado, deputado. E é isso que a gente precisa voltar no tempo para mostrar à população. Obrigado mais uma vez a sua participação aqui, Roberto Duarte, Emerson Jarude, pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito de educação profissional.